Gratidão. Sabe o que é gratidão? Gratidão é você acordar cedo e, apesar de qualquer coisa que você tenha para fazer naquele dia, você ser grato por estar acordando, por estar abrindo seus olhos. É você sair na rua, sentir o sol, ou a chuva, ou o vento, ou o calor, ou o que tiver naquele clima em que você está inserido. O que você receber, você agradecer e você respirar fundo e entender que isso é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Isso é gratidão. Gratidão é você trazer a sua mente para o presente, reconhecer que você tem muitos motivos para agradecer. Para quem não me conhece, eu sou o escritor JP. No vídeo de hoje eu quero ensinar um pouquinho sobre gratidão, porque às vezes eu mesmo acabo esquecendo de ser grato. E eu sou muito grato. Por exemplo, eu tenho um carro que funciona, ele tem ar-condicionado, eu posso ligar se eu sentir um pouquinho de calor. Eu tenho um celular para gravar os vídeos que eu gravo aqui para vocês. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho alimento quando eu sinto fome, eu tenho recursos para saciar a maior parte das coisas que eu preciso que sejam saciadas. Então eu sou cheio de motivos para agradecer, só que às vezes eu esqueço. E eu acho que quem está do outro lado aqui dessa tela talvez também de vez em quando acaba esquecendo que temos muitos motivos para agradecer. Gratidão não é uma palavra que você usa da boca para fora, não é gratidão porque você me ajudou, gratidão porque você me deu isso, gratidão. Não só isso, você pode ser grato por essas coisas, mas as coisas mais simples e básicas do dia a dia, a gente tem que ser grato. É o básico, sabe? Você poderia não ter acordado, você poderia não conseguir levantar da cama. E até para aqueles que não conseguem levantar da cama por alguma deficiência física, ainda assim há motivos para ser grato. Porque tem gente, por exemplo, que não tem condições de expressar o que sente, por exemplo. Tem pessoas que têm deficiência mental que não conseguem falar. E você fala. E você assiste. Você está aqui no YouTube assistindo um vídeo. Você tem motivo para agradecer de ter um celular com acesso à internet para poder assistir os seus vídeos. Isso é um motivo para ser grato. Talvez você não tenha uma família que seja muito bacana com você, mas você tem uma família. Você teve pai, você teve mãe. Porque se você não tivesse pai nem mãe, você nem teria nascido. Porque para uma pessoa nascer, você precisa ter tido pai ou mãe. Mas meu pai foi um monstro. Mas ele deu o melhor que ele podia dar para você, que é a vida. Às vezes o melhor que um ser humano pode dar para outro ser humano é a semente de vida. 23 cromossomos. Às vezes a coisa melhor que o seu pai ou sua mãe conseguiu te dar. E tá tudo bem. Você agradece esses 23 cromossomos de um, os outros 23 do outro. E dê glória a Deus, porque você não tem um cromossomo a mais ou um a menos, porque isso também acarreta deficiências. Então você tem a quantidade exata de células no seu corpo. Isso é um motivo para agradecer. Você consegue respirar sem equipamentos. Outro motivo para agradecer. Até os vícios. Eu ouso falar que até os vícios. Você tem vícios. Agradeça até os seus vícios, porque através dos seus vícios você consegue encontrar o seu propósito. Às vezes não. É fato que o seu propósito está diretamente relacionado ao vício que você tem. E um dia eu ainda vou pesquisar a respeito do que cada vício, qual direção ele aponta, sabe? Eu consigo entender, por exemplo, o meu vício em cigarro, para onde ele aponta. Eu consigo entender o meu vício passado em pornografia e sexo. Eu consigo entender para onde ele direciona. Só que não cabe nesse vídeo, porque esse vídeo é sobre gratidão. É um vídeo eu agradecendo você de estar assistindo o meu vídeo. E agradecendo ainda mais se você deixar o seu like. Um comentário também, eu agradeço. Sua inscrição, eu agradeço. Agora, se nada disso você quiser fazer, tá tudo bem, eu agradeço por você ter passado por aqui. E isso já é um motivo muito bom, saber que o vídeo tá chegando em você. E eu tô gravando esse vídeo pra você mesmo, que tá assistindo. Eu posso não saber seu nome, eu posso não saber seu endereço, eu posso não saber quem é você, mas essa mensagem chegou em você. E Deus, então, se a palavra Deus não te incomoda, foi Deus que colocou esse vídeo no seu caminho,
na sua sequência de vídeos aí. Foi Deus que indicou, foi o algoritmo, claro que indicou pra você, mas foi Deus usando o algoritmo pra fazer esse vídeo chegar em você. E esse que vos fala recomenda muito que você seja grato, porque foi a gratidão que me tirou do fundo do poço. Eu tava no fundo do poço um tempo atrás, fazem 5 anos, se eu não me engano. 5, um pouquinho menos de 5 anos, porque meu filho já era nascido, meu filho mais velho. E eu trabalhava numa empresa e era perto de setembro, se eu não me engano, sabe? Aquela coisa de setembro amarelo e tudo mais. E eles começaram a espalhar por toda a empresa cartazinhos de gratidão, motivos para ser grato. E eu ficava vendo aquilo e mais as companhias que eu tinha ao meu redor e todo mundo torcendo pela minha melhora. E eu fui buscar melhorar, eu entrei com um processo terapêutico, com psicólogo. Eu comecei a buscar religiões, que é uma busca saudável também, quando você usa de clareza, sabe? Quando você não se deixa perder, porque é fácil de se perder em alguma coisa. Você usa algumas coisas como camuflagem e acaba sendo um vício. Se você usar a religião, se você usar a Bíblia, se você usar pastor, padre, bispo, budismo, qualquer coisa que você usar para tentar fugir de ter clareza com você mesmo, é ruim. Só que nesse momento eu precisava de tudo isso para me encaminhar na direção certa, para fazer enxergar. Eu precisava abrir os olhos e entender que eu era cheio de motivos para agradecer. Eu tinha um filho saudável, eu tinha uma esposa que me amava, que na época não era minha esposa, mas foi ali naquele momento que eu enxerguei que, cara, como você vai abandonar essa mulher? Como você vai deixar ela cuidando sozinha do seu filho? Ela te ama, ela te respeita, ela gosta de você, ela quer a sua presença, ela aceitou que você fosse ver o nascimento do seu filho, ainda que tudo conspirasse para que não fosse. Tipo, o óbvio de qualquer pessoa é não ter deixado depois do que você fez, mas ela deixou. Então, mais um motivo para agradecer. E todas essas coisinhas me direcionaram, mas tudo começou com a gratidão. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo para vocês. Sejam gratos. A gratidão, ela transforma a sua forma de ver a vida. Um psicólogo, aliás, psiquiatra, ele falou para mim: você pode tomar o medicamento que for, eu vou te receitar esse daqui, ele é pago, mas ele é muito bom. Ele vai te ajudar com a produção de serotonina. No entanto, se você não mudar a forma como você enxerga a vida, se você não ficar olhando para o que te falta, se você continuar olhando para o que te falta e não olhar para o que você já tem, você vai continuar deprimido, você vai continuar mal e vai continuar dependente de medicamentos. Então, nesse vídeo eu concluo dizendo para você: talvez o motivo de você estar tão para baixo é porque você não está olhando para o que você já tem. E de todo o meu coração eu digo pra você, mesmo que você não acredite em Deus, mesmo que você não acredite em forças externas que regem e comandam a nossa vida, existe energia aí que gostaria de ver você com mais energia. Existe pessoas aí que precisam do seu sorriso para se sentir bem. Seus pais, pelo menos a maioria dos pais, eu sei que não se importa com o que o filho está fazendo, com o quanto ele esteja feliz, ele esteja bem, ele esteja saudável e ele esteja vivendo a melhor vida que ele pode viver. A maioria dos pais, e eu reconheço isso no meu pai e na minha mãe, eles sempre quiseram que eu estivesse bem. E hoje eu posso dizer com todas as letras que eu tô ótimo. E eu precisei passar por muitos fundos de poço para descobrir que eu sempre tive bem, eu sempre tive tudo que eu precisava, só faltava eu enxergar. E se com esse vídeo eu conseguir fazer você enxergar, eu já tô feliz da vida e o canal inteiro já cumpriu o propósito dele. E eu poderia encerrar a produção de vídeos aqui, mas eu ainda gosto de falar, eu ainda tenho algumas coisas para falar e eu vou continuar falando. Eu agradeço sua presença aqui mais uma vez, sua inscrição é muito bem-vinda no canal, sua curtida também, esse vídeo pede a sua curtida, se você achar que valeu a pena. Se não, tá tudo bem. Eu agradeço você por ter chegado até aqui e eu desejo o melhor para você. E qualquer coisa que eu puder ajudar, se você quiser deixar nos comentários, pode deixar. Se você quiser entrar no particular, falar comigo diretamente no particular, eu
Instagram. É aberto o direct do Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem lá, ninguém vai ver, somente eu, e a gente pode conversar, se for da sua vontade, tá bom? Obrigado e até a próxima.